aí, rapaz? Tudo bem? Eu só saio pra tirar. Vai dar Trump ou vai dar... Tem que dar Trump, né, presidente? Dá Trump, né, presidente? Não vou nem responder. O mundo todo de olho nas eleições dos Estados Unidos. E é claro que aqui no Brasil não é diferente. Alguns temas na relação entre os dois países são especialmente importantes e podem ser diretamente impactados dependendo do resultado final. É por isso que aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos, a gente elencou alguns assuntos dessa relação Brasil e Estados Unidos que podem mudar caso o presidente norte-americano também mude. Eu sou o Márcio Miranda e o meu convidado é o repórter Rodolfo Costa, da Gazeta do Povo em Brasília. Ele que fez uma série de matérias sobre esses temas. Vamos lá então? Brazil, the rainforests of Brazil are being torn down, are being ripped down. Ô Rodolfo, vamos começar com um tema que é um tema-chave, né, para entender como as eleições lá nos Estados Unidos podem impactar aqui o Brasil, a Amazônia. E aí eu começo perguntando exatamente por isso. Por que a Amazônia é esse tema-chave, hein, Rodolfo? Então, Márcio, ouvinte, então, explicando um pouquinho sobre a Amazônia, né, eu conversei com interlocutores do governo, né, militares e civis, né, podemos chamar assim, e todos eles fazem uma avaliação, né, principalmente os militares. Os militares, eles sempre tiveram esse olhar atento para a Amazônia. E o que eles falam, basicamente? Rodolfo, embora a Amazônia ela não seja o pilar principal, podemos dizer assim, né? Mas ele é uma peça importante para entender como é que seria o impacto direto de uma eleição dos Estados Unidos aqui no Brasil. A questão da Amazônia é importante para a gente entender uma eventual intervenção dos Estados Unidos no Brasil. É o que falam dentro do Planalto e admitem até dentro do Itamaraty. Com Trump, ele em nenhum momento ele mostrou uma política intervencionista no Brasil, né? Falando, vocês não estão cuidando da Amazônia, tá tendo queimada, a gente ouve isso, aquilo e tal, pá. E aí, vai ficar nisso? Em nenhum momento Trump ele interferiu nessa soberania do Brasil, digamos assim, na Amazônia. Então, isso ajudou sim a construir uma boa relação, uma relação profícua, né? Uma relação benéfica entre os países. Já com Biden, não, né? Já com Biden, o que a gente vê é que Biden ontem mesmo, né, ele voltou a falar que vai reunir o mundo se o Brasil ele não proteger a Amazônia, né? Foi uma declaração que ele deu para revistas America's Quarterly em março, mas foi publicada somente ontem, né? Então você vê aí uma relação que não ajuda, né? É uma relação que não ajuda. Então, inclusive os militares chegam a falar, se Trump, a relação hoje com o Trump é muito boa, mas se ele tivesse dado sinais diferentes sobre a Amazônia, a relação poderia ser outra, porque não adianta ter só uma boa relação comercial. O Brasil ele quer um presidente que respeite suas decisões, suas tomadas de decisões políticas e suas políticas públicas em relação a todos os aspectos possíveis. A Amazônia ela não é diferente. Então, o próprio presidente Bolsonaro ele disse hoje nas redes sociais que isso está basicamente relacionado à questão da geopolítica, né? Então, e foi um recado claro que o presidente Bolsonaro deu hoje nas redes sociais, um recado claro a Joe Biden. Então é um pouco disso, né? É um pouco disso. O não cuidado, por exemplo, o não cuidado com a Amazônia sob o aspecto, a visão especificamente do Biden, poderia eventualmente afetar alguns acordos já firmados, como o que tornou o Brasil um aliado extra-OTAN. Um grande aliado extra-OTAN. E ser um aliado extra-OTAN deu ao Brasil alguns benefícios, como, por exemplo, poder comprar equipamentos, máquinas militares dos Estados Unidos, né? Isso é uma das medidas que o Brasil conseguiu. Tem também a base de Alcântara para o lançamento de satélites, lançamento comercial, né? De satélites, não satélites ou outros equipamentos de guerra, mas enfim. Então, você tem aí alguns acordos feitos que, na opinião dos militares, poderiam afetar. Quando o Biden ele fala de eventuais retaliações, há um temor de que isso possa afetar também alguns acordos militares e até comerciais. I would be gathering up and making sure we had the countries of the world coming up with $20 billion and say, here's $20 billion, stop tearing down the forest. And if you don't, then you're going to have significant
economic consequences. E é até importante a gente falar disso, né, Rodolfo? Por que a gente coloca a Amazônia como esse tema-chave pela apuração que você fez? Quer dizer, é muito além da questão do meio ambiente, né? Tem a questão ambiental, Exato. claro, mas tem todos esses aspectos militares e, enfim, comerciais que estão envolvidos nesse nosso primeiro grande tema-chave que a gente está elencando aqui nesse episódio, que envolve o porquê o Brasil está atento, obviamente, à eleição nos Estados Unidos, né? É muito mais do que a questão ambiental, né? Exatamente. Lamenta aqui aquele debate lá nos Estados Unidos, o Trump e o Joe Biden, né? O Biden, né? Em um dado momento, o Biden falou que ia conseguir, junto ao mundo, 20 bilhões de dólares para dar para a gente acabar com o incêndio na Amazônia, então ele ia impor sanções econômicas para nós. E lamenta porque, depois de anos, de uma certa animosidade, né? De um trabalho de Itamaraty não muito profícuo, tá certo? Pela esquerda, sempre acusando os Estados Unidos dos problemas internos nossos aqui do Brasil. Nós restabelecemos essa diplomacia em sua plenitude, tá? Com o Trump. Segundo tema aqui, óbvio, né? Política externa. O que o Itamaraty espera da relação com os Estados Unidos? Lembrando que hoje a diplomacia brasileira é quase que totalmente alinhada ao presidente, a figura do presidente Donald Trump, né, o Rodolfo? Exatamente. O ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, ele sempre nega, né? Recentemente, ele deu uma declaração de que o Brasil ele tem uma relação muito especial e produtiva com os Estados Unidos, mas com os Estados Unidos. Bom, só rapidamente a questão de... não é fato que a proximidade do Brasil seja com Trump e não com os Estados Unidos. Bom, isso é uma interpretação, direito da senhora, mas é ao contrário. Tudo que nós estamos fazendo com os Estados Unidos, eu tenho certeza que é de interesse permanente para os dois países e um governo democrata provavelmente manteria esse mesmo enfoque. E o que o Itamaraty ele fala? Se Biden permanece, a ideia é continuar tudo que está e tentar evoluir. Quem sabe até um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Né? Isso se o Trump permanecer, né? Isso se o Trump permanecer. Eles acreditam que a probabilidade de se construir uma relação de livre comércio com os Estados Unidos, ela é maior. Mas daí, né, alguns especialistas eles sempre fazem alguns alertas, porque você tem, o Brasil ele não pode construir uma relação direta de livre comércio com os Estados Unidos, né, teria que passar um pouco sobre o que aconteceu com a União Europeia, né, passa pelo Mercosul. O Brasil ele ainda fica um pouco preso aí ao Mercosul para se construir isso. Mas, enfim, poderia ser o início de uma discussão de uma construção dessa relação de livre comércio com os Estados Unidos, caso o Trump permaneça. Seria o sonho do Brasil, embora não seja um objetivo fácil e nem a curto prazo, sabe? Então, esse é um ponto, né? O Itamaraty ele aborda bastante isso, é manter as relações que estão e expandi-las, é conseguir a entrada do Brasil na OCDE, né? Que o presidente Donald Trump ele já falou que apoiaria o Brasil ao OCDE. Então, você tem uma série de questões. Agora, em relação ao Biden, o que o Itamaraty ele fala? O Itamaraty ele assume que há um risco em relação à Amazônia, mas que eles falam que isso é algo que eles não se envolvem tanto. Enfim, os próprios militares, eles eventualmente dão sempre declarações, né? Se você pegar hoje, por exemplo, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele já falou, já deu uma cutucada no Biden após essa declaração vir à tona de que o Biden vai reunir o mundo, né, se o Brasil não proteger a Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão ele já falou, né, que vamos lembrar que os Estados Unidos estão entre os países que mais emitem gás carbônico no mundo. Então já deu uma alfinetadinha e tudo mais. Sim. A Amazônia é quem vai tocar esse barco aí no eventual governo Biden, continuarão sendo os militares, né? Mas enfim, voltando ao Itamaraty. O que o Itamaraty pensa? Ele tem um pensamento muito mais pragmático. Quando eu conversei com algumas fontes dentro do Itamaraty, eu presumia que teria um certo temor em relação ao Biden, como tinham os militares em relação ao Biden por conta da questão da Amazônia. Mas no Itamaraty tem um ponto de vista muito pragmático, né? Eles veem o Biden com muito pragmatismo, um pragmatismo comercial, um pragmatismo até de imaginar que Biden poderia sim manter uma relação estratégica, uma aliança estratégica com o Brasil, né? Uma dessas fontes, ela até compara Biden a Marco Maciel, que foi vice-presidente do Brasil na gestão do Fernando Henrique Cardoso, na gestão tucana, né, do PSDB. Comparam também o Biden com um perfil político, né, ao do
ex-presidente Michel Temer, eles falam que vem no Biden tirando a questão da Amazônia. Para eles é claro que há uma intervenção maior, eles veem muito pragmatismo no Biden, mas aí daí eles colocam, Rodolfo, você tem que entender um pouco também. Apesar dessa relação do Biden, dessa forma como a gente espera que seja uma relação política com Biden, você tem ali a vice-presidente dele, né, a Kamala Harris. Uhum. E aí sim já tem uma certa preocupação, que a Kamala, ela é de uma ala mais radical, né, do Partido Democrata, e eles já vêm com um certo pé atrás, né? Inclusive eles lembram que enfim, o Partido Democrata ele é mais progressista, enfim, e isso gera uma certa dúvida, né? Se criticam os Estados Unidos por terem feito alguns movimentos no aço e no etanol, há um certo temor também com os democratas, principalmente ali com a Kamala Harris, que é mais ligada ali aos sindicatos. Então, mas não é o fim do mundo, né? O que eles dizem, não seria o fim do mundo como alguns tentam bancar, digamos assim. Mas ao mesmo tempo não é o fim do mundo, mas é claro que dá para esperar alguma coisa no sentido de um realinhamento, né? Sim, o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele sempre se alinhou muito, até mediaticamente, né, a sua imagem, aliou a sua imagem ao presidente Trump. Então, sim, com certeza, vai ter um realinhamento. O que fala é que, com Biden vencendo, o presidente Bolsonaro, ele não vai mais explorar a agenda da política externa como explorava com os Estados Unidos, né? Ele falava abertamente, já falou em alguns pronunciamentos em rede nacional de que de que o Trump ele vai bem nas pesquisas. Ele já falou que o Trump vencendo as eleições, sendo reeleito, ele estaria lá nos Estados Unidos para prestigiar. Então, ele tem essa relação muito estreita, e isso seria, sim, reavaliado. Mas a relação da política externa com os Estados Unidos, no que me falam alguns interlocutores do ministro Ernesto, não mudaria muita coisa, né? Obviamente que você muda a relação tão próxima, tão intrínseca com os Estados Unidos, mas tirando isso, dá para sim manter uma relação. Claro que o presidente Bolsonaro e o próprio Ernesto não usufruiriam mais de uma imagem de proximidade como usufruem hoje. E aí, quem que seriam então esses nomes que poderiam promover essa interlocução com o eventual governo Biden, hein, Rodolfo? Primeiro de tudo, o próprio Ernesto, né, o próprio ministro Ernesto Araújo. É impensável que o próprio chanceler ele não buscaria uma aproximação. Sim, o próprio Ernesto, o que dizem no Itamaraty, é que ele seria o quadro principal a buscar essa ponte. O Ernesto, ele nunca negou que buscaria uma relação com Biden se ele vencesse as eleições. Então, começando por aí. E quem seria o braço direto do Ernesto para conversar com um governo de Joe Biden seria o embaixador do Brasil em Washington, né, o Nestor Foster. O embaixador, inclusive, o que alguns me apontam é que quando o embaixador ele foi sabatinado em setembro, agora, tem pouquíssimo tempo, e assumiu, e assim que ele assumiu, ele já começou a sentar e conversar com todos os deputados democratas lá na Câmara dos Estados Unidos, sentar e conversar, mostrar o que o Brasil tem feito pela Amazônia, o que o Brasil tem feito de sua política externa, tentar desmistificar, né, uma imagem negativa que os democratas eles têm do Brasil. Lá no equivalente à nossa Comissão de Finanças e Tributação, né, os democratas chegaram a fazer uma carta e expressar abertamente a contrariedade de uma relação comercial com o Brasil. Né? Então, ou seja, você já tem uma retaliação dos democratas no legislativo. Então, o que eles me falam é o seguinte, Rodolfo, o Foster, ele não cuida só da relação com o executivo, ele também cuida da relação com o legislativo, que é onde eventualmente viriam mais pressões no governo Biden. Então, o Foster, ele é quem vai intermediar as pontes com sua equipe técnica, né? O Foster, ele é o embaixador, mas além dele, há todo um quadro diplomático e técnico que ajuda, enfim, na condução da chancelaria do Brasil ali nos Estados Unidos. Então, ele seria um importante nome para convencer os democratas que o governo Bolsonaro é um governo liberal, que quer boas relações, que quer uma relação estreita economicamente, politicamente, enfim. Um outro nome, e esse é um nome apontado de fora
do governo, é um nome apontado pelo Senado Federal. No Senado, alguns parlamentares, eles bancam a informação de que um dos nomes que poderia ajudar nessa articulação é o Márcio Coimbra. Márcio Coimbra, ele é diretor executivo do Interleges, que é um think tank do Congresso. E o que acontece? O Márcio Coimbra, ele foi quem levou o deputado Eduardo Bolsonaro, né, para conhecer alguns nomes influentes do Partido Republicano ainda em 2018, depois de confirmada a vitória de Bolsonaro, enfim. Eles foram lá para os Estados Unidos, o Márcio Coimbra apresentou para o Eduardo alguns nomes do Partido Republicano. O Márcio Coimbra, ele conhece alguns integrantes, como o ex-senador republicano Fred Thompson e o Morton Blackwell, que é o presidente do Leadership Institute, que é um instituto independente, que trabalha com treinamento e estratégia de campanha dos republicanos. E ele apresentou esse pessoal. Com Biden na presidência, eles acreditam que o Márcio Coimbra ele também possa estreitar essa com os democratas, porque ele conhece alguns democratas. Entre eles, eu posso citar aí o que me passaram, tem a ex-senadora democrata Heidi Heitkamp, cotada para assumir a Secretaria de Agricultura, que é o equivalente ao nosso Ministério da Agricultura, e você tem também o senador democrata Chris Coons, que é cotado para a Secretaria de Estado, que é o equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores. Então, é um nome que poderia ajudar informalmente essa relação com os democratas. Legal, vamos acompanhar então tudo o que vai acontecer ainda pela frente, a cobertura completa na Gazeta do Povo. Rodolfo, obrigado por participar mais uma vez aqui do 15 Minutos, até a próxima! Obrigado, Márcio, obrigado, ouvinte, até a próxima! Terminando aqui esse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Na abertura do episódio de hoje, você ouviu um trecho de uma fala do presidente Jair Bolsonaro, que ele disse em Brasília, na manhã de terça-feira. Esse trecho está disponível no YouTube, em um canal chamado Foco do Brasil. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais!